A paz do nosso Senhor, amém? Pastor Gétero voltou. Estou com medo do pedestal. Não. E o pastor, eu não sei, eu acho que é coisa dele, né? Quando eu venho aqui, o pedestal fica fugindo de mim. Vamos lá? Vamos começar lendo o texto para a gente poder depois se sentar, ficar à vontade. Está em 2 Coríntios, de 3 aliás, capítulo 3, versículo 18. Segunda Coríntios 3, 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Podemos nos sentar, ficar à vontade na casa do Senhor. Noite bonita, noite gostosa, junto com os nossos irmãos, podendo cultuar o nosso Deus. Isso ainda é um privilégio, né, pastor? A liberdade de cultuar. Então, nós temos que ser gratos por poder estar aqui nesse momento, cultuar livremente, livremente dizer que Ele é o Senhor, que Ele é o dono das nossas vidas, do nosso mundo. Amém? Glória a Deus, então, por isso. E a gente começa aqui com o desafio, né, que todo mês vem para falar um pouco sobre o cristão sensível à voz do Espírito Santo, né? E é um desafio, porque hoje são tantas vozes que falam em nosso meio, são tantas coisas que tentam nos alcançar o tempo todo, né? É muita informação, é a era do TDAH, né? Está todo mundo cheio de motivação, todo mundo hiperestimulado. É informação de todo lado, de todo jeito. E nós precisamos, muitas vezes, silenciar tudo que está em volta para que nós possamos ouvir o nosso Deus. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco essa noite. Dessa vez, o Pedro me ajudou muito, né? Na pregação, construindo aqui o texto, porque a gente tem que deixar um legado, né, pastor? Vai preparando a nova geração que vem aí para pregar e para falar do nosso Deus, porque a gente passa, mas a palavra de Deus não passa, amém? Nós somos só instrumentos, e como instrumentos temos que deixar também novos instrumentos afiados, né? Com a palavra de Deus, com essa obra, amém? Então, vamos lá. Esse texto é um texto que, pessoalmente, eu gosto muito. Eu gosto da vida de Paulo, né? É difícil ser cristão e não admirar Paulo, né? E Paulo está aqui num momento difícil, né? Porque parece, você fala, Paulo pregava bem, falava muito bem, né? Ele era alguém que tinha uma formação muito boa, então não tinha dificuldade. Só que a igreja de Corinto
Era uma igreja muito difícil, muito desafiadora. Por quê? Imagina assim, você montar uma igreja, você é pastor, pastora, montar uma igreja num lugar. Imagina aqui, onde a Shalom está montada. Vocês ouvem aí, enquanto a gente está pregando aqui, muita gente passando, muito som, né? Muita música. Uma música que é característica do local, que você imagina que as pessoas gostam dessa música por aqui, né, irmã Cíntia? Ela estava me contando aqui no começo do culto, que às vezes é até difícil dormir, né? E imagina esse povo todo chegando aqui, e imagina que também eles têm outra religião, outra tradição, outra cultura. E aí eles vão pegar o pastor Jétro aqui, o pastor Léo, o pastor Leandro. Por que eu não posso ouvir esse tipo de música? Porque o meu comportamento não está adequado? Porque essa roupa não é boa? Por quê? Por quê? Por quê? E era nesse contexto que Paulo estava. Entende? De uma igreja muito contestadora, de uma igreja muito questionadora. Por quê? Paulo está ali, em meio à cultura grega, que é muito forte, tem uma tradição muito forte, e entre também os primeiros judeus. Então, vem a tradição judaica, que estão ali em conversão, alguns, né, que se convertem ao cristianismo, mas traz consigo toda a cultura judaica, e o povo grego, que era um povo assim, misturado com muitas religiões, com muita filosofia, com muitas tradições de pensamento. E Paulo está lá, defendendo quem? O ministério. Aliás, ele está falando assim, nesse texto aqui, ele está falando, eu sou Paulo e eu sou ministro do Evangelho. Né? É exatamente isso que ele está dizendo. Por quê? Porque ele cita diretamente um momento do Antigo Testamento. Ele fala assim, e todos nós que com a face descoberta, o que ele está dizendo aqui? Lembra lá no Antigo Testamento, quando Moisés descia do Monte Sinai com o rosto brilhando, e ele colocava o quê no rosto? Vamos ver aí. Os crentes de plantão. Um véu, não é? Para cobrir o rosto. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, judeu, a tradição é boa, nós viemos de lá. Porém, a partir de Jesus, o véu não é necessário. Amém? Então, nós, como Paulo, estamos aqui, com a face descoberta, podendo ver o céu descer, como o louvor tocou. Você pôde perceber o céu baixinho hoje? Você pôde perceber por que a gente pôde? Por que eu fechava os olhos aqui, ouvindo o louvor, e imaginava o que é o céu? Porque se nós, com as vozes mortais aqui, já fica tudo tão bonito, imagina o que é o coral do alto. Porque eu fechava os olhos e era só isso que eu pensava.
o que é essa dimensão. E por que é possível a gente aqui na Terra tocar por alguns segundos o céu? Porque Jesus morreu por nós. E mais do que isso, porque existe um Espírito Santo que nos conduz, que nos dirige. E que diz assim: a primeira aliança foi importante, só que, a partir da segunda aliança, nós estamos com a face descoberta. E nós podemos, nesse momento, ser dirigidos, ser conduzidos pelo Espírito Santo e poder tocar um pouquinho desse ambiente do céu. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Deus é bom, né? E Ele é tão bom que Ele deixou o seu Santo Espírito para que nos conduzisse. E aí, qual o problema do judeu aqui que Paulo estava evangelizando? Você imagina você chegar para um judeu que conhece o Pentateuco como ninguém, conhece os primeiros livros da Bíblia como ninguém, e vai falar para ele: olha, o Messias já veio. Ele já veio, ele morreu. Aliás, ele viveu, ele curou, ele libertou, ele morreu, mas ele já ressuscitou, assim como está lá na palavra. Porque o difícil é convencer o judeu de que o Messias já veio. E era isso que Paulo estava fazendo aqui, nesse momento. Porque a nossa grande dificuldade de entender, eu sempre falo, né, como eu gosto da área da ciência, eu sempre falo que a ciência está aí para nos ajudar. Ela ilustra, né, o que realmente Deus quer nos mostrar, porque nós não somos capazes de ver ainda por completo. Mas olha só, a gente vê assim, e o judeu, de certa forma, ali via assim também. Deus Pai, o Criador, em todo o Antigo Testamento. Aí o judeu estava ouvindo falar sobre Jesus, né? Então parece assim, que Deus criou tudo sozinho, né? Parece assim. Calma, não é. Deus criou tudo sozinho, aí acabou o expediente dele, veio Jesus, né? Fez a parte dele, foi embora e veio o Espírito Santo. Não, não é assim. Assim é a nossa linha do tempo. Nós entendemos assim. Mas quando Deus criou, Ele disse no plural, não foi? Porque Ele não é sozinho. É difícil entender. Deus Criador é Deus. Jesus, Filho de Deus, é Deus. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E o Espírito Santo, gente, não é uma força, uma energia dá choque. Não, não é. Espírito Santo é uma pessoa. Então, são 3. Mas nós somos monoteístas, mas esses 3 são um. Como? Só Deus sabe. Nós não temos ainda o poder de entender. Nós não sabemos. Eu lembro quando eu estava na pós de anatomia, me especializando, e o professor falava assim:
Gente, tem coisa, vocês vão me perguntar, professor doutor Unifesp, vocês vão me perguntar e eu vou dizer para vocês, porque Deus quis, porque ninguém sabe. Entende? Ah, mas por quê? Por exemplo, o sistema neurológico, né? A via sobe pelo lado direito e cruza, quando chega aqui na nuca, cruza. Chamamos isso de decussação das pirâmides. Cruza. Então, se você tiver um AVC do lado esquerdo do cérebro, o lado paralisado é o direito. E assim vice-versa. Por quê? Não sei. Porque Deus quis assim. Eu tenho certeza que tem uma função muito importante para ser assim. Mas o nosso pensamento, hoje, nós ainda não sabemos. Nós ainda não alcançamos. E a gente fica aí querendo levantar teses para dizer que Deus não existe. Nós nem sabemos explicar a sua obra. Como que a gente pode bater no peito e falar que Deus não existe? É uma coisa complicada. Então, vamos lá. Imagina assim. Aí eu vou para a época que o Pedro era criança e pequeno e ficava me fazendo pergunta de astronomia. Aí eu fui estudar, porque eu não sabia nada. Aí ele me contou isso, quando era pequena. Quando a gente olha para o céu e vê estrelas, vocês veem? Sabia que as estrelas que a gente vê, elas já não existem? Elas já morreram. Então, a gente não é capaz de ver o céu em tempo real. O céu que existe agora, a gente não enxerga. Por quê? Porque o tempo que a luz demora para viajar, para chegar nos nossos olhos, é muito longo. Então, nós não enxergamos. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos o passado. Olha que interessante. Se o sol apagasse hoje, a gente demoraria 8 minutos para perceber que está perto. Agora, vamos... fantástico mundo de Bob aqui. Vamos imaginar que perto do planeta Terra existe um planetinha que tem aí uma diferença de 2.000 anos-luz para a gente. Então, ele está a uma distância de 2.000 anos. Certo? Se existissem pessoas lá, elas olhariam para a gente e viriam que época? Há 2.000 anos atrás. Elas viriam o passado. E nós, com esse limite de visão, queremos explicar Deus, gente. Deus é trino e uno. Por quê? Porque ele vê tudo em tempo real. Então, Deus olha para nosso futuro e sabe o que vai acontecer com a gente. Sim. E aí as pessoas confundem e acham que está determinado só porque Deus sabe. Não, é porque Ele sabe o que a gente vai escolher. Dá para entender? Porque Ele é onisciente. Isso é a onisciência de Deus.
Ele vê passado, presente e futuro, tudo junto. Mas por que para nós é dividido? Porque nós não temos a capacidade de enxergar tudo ao mesmo tempo, sem entrar em colapso. Entende? Por isso, vamos glorificar a Deus, porque Ele é onisciente, soberano, que Ele é maravilhoso, e toda a honra e a glória e a sabedoria vem dele, está nele, é para Ele. Amém? Então, vamos lá. Então, todos nós concordamos que, no início de tudo, estava Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quando Jesus veio, estava Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas quando nos foi dado conhecer o Espírito Santo? Depois que Jesus voltou. Por quê? Porque é o tempo de cada ministério, não de cada Deus, porque nós temos um. É o tempo da ação do ministério, da criação, da redenção e da consolação e orientação. Amém? Então, eu separei um vídeo muito bonitinho. Deixa eu dar um tempo ali para vocês assistirem, mais ou menos como o Espírito Santo nos ajuda, tá bom? Vamos assistir, depois eu explico. Now say no. No. Say key. Kitty. Say O. Oh. Now say Pinocchio. Vanilla. Conseguindo ver aí? Então. Não, uma graça. Não é bonitinho? Então, isso aí que a gente viu são os neurônios espelho. Nós temos um monte de neurônio. Bom, né, Gi? Porque vai adiantar a sua aula de anatomia. Nós temos um monte de neurônio dentro de nós, né? E de forma muito maior na infância. Porque esses neurônios, eles vão copiar o comportamento. Por isso que eles são chamados neurônio espelho. Com o passar do tempo, a gente vai diminuindo um pouco, mas ainda tem. Quer ver um exemplo? Quando você viaja para um lugar... Gente, eu fui uma vez para Santa Catarina, fiquei uma semana com uma amiga minha lá, voltei falando igualzinho ela. Eu só cantava, legal. Voltei assim. Por quê? Neurônio espelho. Nós aprendemos como? Copiando. É engraçado, né? A gente é nada criativo, a gente aprende copiando. Como que você aprendeu a tocar, Gé? Copiando? Como que a gente aprende a pregar? Copiando. Como que a gente aprende um monte de coisa? Alguém fez antes, entende? E nós, quando nós estamos
formando a nossa identidade, nós aprendemos copiando. Com quem? Pai e mãe, né? Então, é isso aí do vídeo, né? O pai faz uma graça, o filho repete. Aí aprende que tem que bater palma na hora do parabéns. Aí aprende a coçar a cabeça. Quando está assistindo futebol, põe a mão na cabeça, cruza o braço, fica olhando o pai e imitando cada gesto. É essa a função do Espírito Santo dentro de nós. Ele nos dirige o que copiar. Ele nos ensina a quem copiar. Então, você percebe que se você é um ser humano, e eu espero que todos aqui sejam, você copia. E se você não copiar o que o Espírito Santo te inspira, você vai copiar qualquer porcaria por aí. Você não tem a opção de não copiar. Sabe aquela frase, diga com quem andas que te direi quem és? É exatamente isso. Fica um mês andando com quem fuma maconha. Você vai fumar. Não, eu sou forte. Não, você é ser humano. E sabendo dos nossos limites, saber dos nossos limites é o que nos torna livres. Nós somos condicionados assim. Por isso nós precisamos. Por quê? Jesus fala, eu vou porque é necessário que o Espírito venha. Porque nós precisamos. Entende? Nós precisamos de direção. Nós precisamos de alguém falando o tempo todo em nosso coração, em nossos ouvidos, dirigindo a nossa vida. Vai por aqui, não vou por ali, não faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque se a gente não ouvir, a gente vai imitar qualquer coisa. Você já viu alguém que não gosta de música? Tem gente que gosta de música ruim, né? Música ruim é música ruim. Se você não tem a sensibilidade de ouvir uma música boa, você vai copiar uma música ruim e vai achar que aquilo é bom. Então, o Espírito Santo, ele é a régua. Ele é a régua que nos diz qual é o melhor caminho. Porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nos criou sabendo dos nossos limites e nos dá tudo que é necessário para viver a cada tempo, de cada jeito. Amém? Então, como que é viver ouvindo o que o Espírito Santo fala? Gente, é simples. O Pedro fala isso para mim, mãe, eu quero ouvir mais. Eu falo, Pedro, é simples. Por exemplo, você levanta de madrugada, tonto de sono, que o cérebro não acordou ainda. Levanta, vai no banheiro, bebe água, sei lá, volta para a cama. Vem uma voz dentro de você e diz, ora, você tem dúvida se é você? Porque eu não tenho. Eu quero dormir. Eu quero o quê? Eu quero dormir, gente. Ora, e você tem dúvida de quem está falando? Não, não é coisa de gente esquizofrênica.
Não é. Espírito Santo é muito real, quase palpável. Só ouça. E como é que a gente ouve? Para de copiar porcaria. Cabeça cheia de porcaria dificulta a voz do Espírito. Como que eu me aproximo? Ora mais, busca mais. Aliás, tem uma palavra, uma frase mágica, né? Senhor, eu quero mais. Essa frase, gente. Eu quero mais. Eu quero jejuar, mas eu não quero jejuar para comprar um carro novo. Eu quero jejuar porque eu quero mais de Ti. Eu quero estar perto. Eu quero orar mais porque eu quero mais de Ti. Eu acordo de madrugada e eu quero orar porque eu tenho vontade de estar nesse ambiente que toca o céu. Precisa ser só no culto, pastor? Não. Você pode tocar o céu lá no seu quarto, no seu íntimo, no seu secreto. Eu vou te falar uma coisa: ninguém se interessa mais pela sua vida do que o próprio Espírito Santo. Porque, além de querer te ouvir, ele tem solução para tudo aquilo que, às vezes, parece grande demais, desafiador demais, imenso demais. Tem um Espírito que nos acalma, que nos traz paz no meio de tudo isso. Amém? Pastor Leandro, aquela palavra ainda está no meu coração de ontem. O que queres que eu te faça? Eu tenho certeza que foi o Espírito. E está queimando em meu coração. E por quê? Porque foi Ele. Foi Ele que disse, foi Ele que falou. Pedro passa por mim, é engraçado. E pai e mãe, gente, tem uma coisa que é incrível. O jeito que eles chegam, que o Lucas também, mas o Pedro, porque está mais adulto agora. Pedro passa por mim, eu falo, volta aqui. Por que eu ouvi isso quando você passou? Não ia te contar agora, mãe, pois pode sentar aí que eu já sei. E aí ele senta e vai contar. Notícia velha, jornal de ontem. Por quê? Porque quando a gente é amiga do Espírito Santo, ele conta. Ele nos prepara. E é jogar xadrez, gente. O Espírito Santo, ele é educado. Então, ele nunca vai dar uma jogada se você não corresponde. Então, é assim. Peça ao Espírito, ele revela. Ele mostra o que você vai fazer com aquilo. É muito importante para que a jogada continue. Muitas vezes aconteceu assim. Eu falava para o João, hoje ele é um chuchuzinho, tá, gente? Mas eu penso do homem que era teimoso, oh, meu Deus. E eu falava, João, olha, eu estava orando e Deus me falou isso. Faz isso, pode deixar, vou fazer. E nada. E aí acontecia algo ruim ali. E por que acontecia? O Espírito avisou a gente. Então, como é que eu faço? Diminuir você. Eu sou muito intempestivo. Grita menos, explode menos, fala menos palavrão. Anda com pessoas que te levam para perto de Deus. Conversa mais sobre
coisas legais, boas, interessantes, e menos sobre o comportamento das pessoas. Façam menos fofoca e falam mais de Deus. Isso vai nos aproximar do Senhor, entende? Porque você acha que você sentando na mesa da sua casa para falar mal da tua cunhada que não está lá, vai te aproximar, vai fazer o céu descer, vai colocar o Espírito Santo em contato com você? Não. Não. Se não pode falar nada de bom de alguém, ore, mas fica quieto. Por quê? Porque o Espírito Santo assim nos ensina. Amém? Então, dando uma explanada aqui do João, mas olha, eu contei para vocês que nessa minha loucura da doença e tudo mais, muitas pequenas, grandes vitórias foram acontecendo desde que o pastor foi resgatar a gente lá no riacho, né? E foi lá. Está vendo como Deus manda? Eu estava lá. Eu não canso de contar essa história, gente. É a história da minha vida. Eu estava lá indo comprar lanche. E Jesus foi me achar lá. Que aí o pastor estava saindo, eu estava entrando. E o Espírito Santo falou com ele: volta lá e conversa com ela. Ele voltou para falar comigo. E eu vou ser eternamente grata por isso, pastor, porque foi um resgate. Mais do que isso, olha que homem temente a Deus. E não é porque eu estou jogando confete, não. Eu não sei fazer isso, viu, gente? É porque honra quem tem honra, né? Mas, assim, ele virou para mim e falou: o que você fazia na igreja? Que Deus está me falando que você tem um ministério. Aí eu já pensando, Espírito Santo, fofoqueiro. Aí eu falei: eu costumava pregar. Você vai pregar lá na minha igreja. Gente, ele nunca me ouviu pregando. Eu podia ser aquela pessoa totalmente sem noção, né, pastor? Mas ele teve uma orientação e confiou naquilo. E eu, tão constrangida com a atitude dele, não pude negar, porque eu vinha negando. Só que foi tão constrangedor: você vai pregar na minha igreja? Que eu falei: eu vou. Eu não conseguia falar não. Por quê? Porque foi um momento tomado pela direção do Espírito. E estou aqui 3 anos já, para a glória e honra do nome do Senhor, porque Ele é bom, e porque Ele é fiel, e porque a gente não pode nada e nem consegue nada, e nem sabe nada, se não for pela extrema misericórdia de Deus. Né? Que uma das coisas que me falaram, que a primeira coisa que eu ia perder era a fala, né? Que meu comprometimento era bulbar e que eu não ia mais falar. E realmente, eu não sei se vocês se lembram, mas a primeira vez que eu preguei aqui, eu preguei 20 minutos e quase morro. Não conseguia falar, Giovana, não conseguia. Agora eu fico feliz por ser tagarela, porque foi Deus que me deu de volta, gente. Né? Tá até mais grave. Minha voz antes era tão aguda, que o Pedro falava que quando eu estava brava, só cachorro me ouvia, né? Agora está até diferente a voz. Porque nós somos bons? Não, gente.
Porque Deus é bom. E porque nós nos reconhecemos limitados, precisando desse Deus. E aí, com isso, ele se faz grande. Por quê? Porque ele é grande na vida de quem aceita que é pequeno. Entende? Entende isso? Você quer que o Espírito Santo cresça, que ele apareça na sua vida? Some, diminui, desce, fica pequeno, que as pessoas vão admirar. Admirar você? Não. Olha como Deus usa ele. Entende? É muito melhor ser reconhecido pelo como Deus te usa do que pela tua capacidade. Amém? Deixa eu ver se eu não vou ser expulsa. Está acabando. Então, é isso. O que nós temos para pensar. Que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais temos acesso ao Espírito Santo. Mais temos a possibilidade de copiar. De copiar quem? O próprio Deus. De aprender com quem? Com o próprio Jesus. Daquele jeitinho ali que a gente viu no vídeo. Daquelas crianças bonitinhas. Quer voltar a ser uma criança bonitinha, engraçadinha? Imagina Deus olhando para você e falando assim, olha que bonitinho. Ele está imitando direitinho o Espírito Santo. Gente, isso é bom demais. Isso é bom demais. E talvez você precise passar por momentos de dor. Mas saiba que até um momento de dor, Deus usa da melhor forma possível. É testemunho que se cria para que outras pessoas vejam a obra que Ele fez na sua vida. E pessoas que olhem para você e digam assim, se ele consegue, eu também consigo. Porque se Deus está com ele, mesmo assim, com dificuldade de falar, e ele está conseguindo, e ela está conseguindo dizer, aproveitar esse ar que sai do pulmão, que muitos disseram que não ia sair mais, que não ia acontecer, dizer, abrir a boca e falar, glória a Deus. Glória a Deus. Você que tem pulmão diz glória a Deus. Levanta os braços e glorifica ao Senhor. Porque eu estou chegando lá. Daqui a pouco eu consigo. Então, que nossa vida não seja uma cópia barata de qualquer coisa que tem por aí. Que nós não sejamos covers, mas que nós sejamos imitadores. E imitadores é muito diferente de cover. Porque imitar é deixar-se transformar. E cover, gente, cover é etiqueta de marca em roupa ruim. Entende? Isso é cover. Nós não nascemos para ser cover de ninguém. Nós nascemos para ser imitadores de Cristo. E como a gente consegue isso? Com a orientação e a sabedoria do Espírito Santo. Amém? Você pode glorificar o Senhor. Pode aplaudir, porque Ele é o único, digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Amém?